Existem muitos detalhes fortes naquilo que vamos abordar na Devocional 2024 do dia de hoje. A gente tenta resumir, mas são pontos que verdadeiramente marcam em nosso entendimento e também vai impactar a sua vida. Por isso, não saia daí, porque eu tenho certeza que vai lhe beneficiar e muito. Caso você ainda não tenha acompanhado os vídeos anteriores, então assista, ainda há tempo. Vai valer a pena para a sua saúde mental, emocional e espiritual. Já falamos de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 15. Hoje nós estamos entrando no capítulo 16 ao capítulo 19. Mas antes de falar sobre esses capítulos, eu quero falar para você sobre a fé de Abraão. Abraão nunca havia visto uma Bíblia. E é isso que é excepcional na fé de Abraão. Nunca tinha ido a uma igreja. Não sabia da vida após a morte. A fé de Abraão mostra o que de fato importa. Ele ouviu a voz de Deus, ousou crer e confiar naquilo que ele ouviu. Hoje nós temos a Bíblia, temos a igreja, temos os credos, temos os sacramentos, temos os 10 mandamentos, mas Deus continua buscando corações que totalmente estejam entregues a Ele, arriscando tudo para confiar nele. Pense nisso. Se você ainda não está inscrito aqui, se você ainda não segue a nossa página, então siga-nos para que você receba aqui os nossos conteúdos e envie para o maior número de pessoas que estão a seguir você nas redes sociais, no seu WhatsApp, para beneficiar essas pessoas, tá certo? No capítulo 16, o versículo 1 ao versículo 12, aliás, o versículo 1 e o versículo 12, 1 e o 12, mostram onde iniciou a guerra que temos visto atualmente em Israel. Essa guerra dos descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael se deu início exatamente neste momento, quando Sarai ela teve a ideia de dar a sua escrava Agar a Abraão. Então veja as consequências de uma atitude, de uma decisão que se toma no calor da frustração ou no calor do desespero, da impaciência. O que uma pessoa não é capaz de fazer? Aliás, no versículo 5 diz algo muito interessante no capítulo 16, quando diz assim, veja só, 16, no versículo 5, que disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim, e eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me, julgue o Senhor entre mim e ti. Essa é uma atitude muito evidente, muito clara e constante nos dias de hoje. Talvez você pergunte, como assim? Toda pessoa que é ferida, ela fere. Naquele momento, Sarai estava ferida. Então ela feriu. E por que ela agiu dessa forma com Abrão? Porque Abrão era o mais próximo dela. Então ela desabafou com Abrão. Todos nós temos que ter paciência com as pessoas que estão feridas. Você precisa ter esse entendimento espiritual e relevar essas atitudes
quando você se depara com pessoas nestas condições, porque ela podia ter se culpado pela sua impaciência em agir daquela maneira, de dar Agar a Abrão. Mas no seu desgosto, ela culpou Abrão. É muito comum a pessoa, quando é ferida, ela culpar quem está ao seu redor. Então, nós precisamos ter esse tipo de comportamento, de entender os feridos que estão ao nosso redor. No versículo 9 e 10, mostra algo muito forte. A obediência em se submeter a colocou debaixo da promessa e não debaixo da humilhação. Estou falando de Agar, quando ela, direcionada pelo anjo que disse, volta para sua senhora e se humilhe perante ela. E aí ele faz uma promessa. Os filhos de Ismael também estão debaixo de uma promessa, não como a promessa de Isaac, mas estão debaixo de uma promessa. E aquela decisão que ela tomou fez com que ela se colocasse debaixo desta promessa, não debaixo de uma humilhação. Às vezes Deus pede para você certas atitudes, decisões, que parece que você está se humilhando, ou que você vai ser humilhado, humilhada, mas vai te colocar debaixo da promessa. Então, creia e suporte. O versículo 13 mostra quando Deus, através de um anjo, fala com Abrão que ele teria Isaac. E a palavra Isaac significa, aliás, ele fala sobre isso no capítulo 17. Antes disso, é interessante que no versículo 13, antes de nós entrarmos nessa questão da promessa, né, que chegou até Abraão, que me fez lembrar agora que o anjo falou para Agar que ele tudo via. Versículo 13 diz assim: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Talvez você esteja vivendo um momento de angústia, de aflição, de amargura, de agonia, de desespero, e você diz, Deus esqueceu de mim. Deus tudo vê. Ninguém lembra de mim. Deus tudo vê. Ele não se esqueceu de você. Aliás, te colocou para acompanhar agora esta mensagem exatamente para confirmar dentro de você que Ele vê o que você está vivendo. Se apegue a isso. No capítulo 17, no versículo 1, Deus ele chega para Abrão e fala, anda na minha presença e ser perfeito. Lembra que Adão andava com Deus? Lembra que Enoque, ele porque andava com Deus, Deus o transladou? Deus o levou para si? Andar na presença de Deus é você, no seu comportamento, viver uma vida que você o agrada. Quando ele fala ser perfeito, nenhum ser humano na sua humanidade consegue ser perfeito. Esta perfeição que ele pede é ser justo e reto. Quando você vive nesta postura nos dias de hoje, você está andando na presença de Deus e sendo perfeito. E no versículo 4, Deus ele diz que a aliança dele seria com Abrão. O que mais você precisa na sua vida do que a aliança com Deus? Porque se você tiver a aliança com Deus, você tem tudo. Você está debaixo da aliança. E para que você esteja, é preciso que você viva de fato e de verdade na presença dele e de forma perfeita, ou seja, justo e reto. No versículo 5
E também no versículo 15 mostra o último selo do pacto, no capítulo 17 ainda. Na antiga cultura hebraica, o nome tinha uma grande importância. E foi ali que ele mudou o nome de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, pai de muitos. O nome Sarai ou Sara, eles têm o mesmo significado, que é princesa. O que aquela mudança de nome estava produzindo? Que o relacionamento entre Abraão e Deus estava se aprofundando. Quando que isso acontece nos dias de hoje? Quando você recebe o novo nascimento. Quando você nasce de novo, você então está recebendo um novo nome. Esse novo nome significa, o novo nascimento, que você está aprofundando sua relação com Deus. E isso acontece pela água, batismo nas águas, que é o batismo do arrependimento, e o batismo com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus vindo sobre a sua vida. Agora, como nós havíamos falado agora há pouco, já o nome Isaac significa ele ri. Você ainda vai rir muito de tudo que você está passando e vivendo. Porque a promessa de Deus, ela vai ser gerada de você. Basta você crer e você vai rir. Pode ter certeza disso. No capítulo 18, no versículo 1, os anjos e o Senhor Deus aparecem para Abraão. Essas aparições de Deus ao homem, em forma de homem, se chama teofania, que significa aparição ou revelação da divindade, da manifestação de Deus. Isso era muito comum antigamente, principalmente no Velho Testamento. No Novo Testamento, em algumas ocasiões aconteceu, mas principalmente no Velho Testamento. E hoje, Deus ele se revela na mente do ser humano, no entendimento do ser humano. No versículo 3, nós vemos que quando o anjo ele chegou, os anjos chegaram com o Senhor até Abraão, a atitude de Abraão ela é interessante, porque diz assim, disse-lhe, Senhor meu, isso me chamou muita atenção, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Como que ele sabia que era o Senhor? Sabe por quê? Porque a voz de Deus e a presença de Deus são inconfundíveis. Ele já tinha ouvido a voz de Deus e ele já tinha tido experiência com Deus. Lembra? No fogo, no fogareiro fumegante, quando fez aliança com Deus, a voz de Deus e a presença de Deus são inconfundíveis. Não tem como uma pessoa que ouça a voz de Deus e tem uma experiência com Deus dizer, será que é Deus que está falando comigo? A pessoa tem convicção, certeza, porque ela é inconfundível. No versículo 14 está um dos versículos principais de todos esses capítulos que nós estamos lendo. Quando Deus, ele diz, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Você que está vivendo agora um momento que humanamente falando é impossível. Você não vê perspectiva, você não vê expectativa, você não vê absolutamente nada diante dos teus olhos que te dê esperança. Mas, se você se apegar à promessa de Deus e ao caráter de Deus, lembrando que para Ele não há nada difícil, você verá a promessa de Deus. Ela se cumprirá na sua vida. No versículo 23 ao 32, e também lá no capítulo 19, 29, mostra o quanto
é importante o poder da